sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Dose Certa. Nós estamos aqui para falar do mês de agosto, que é o Agosto Dourado, é o mês do aleitamento materno, que é a semana do aleitamento materno e a campanha onde a gente tem um tema bem impactante, que é fortalecer a amamentação, educando e apoiando, que é um tema do Ministério da Saúde. E para falar na dose certa, nós temos aqui a Maria das Graças, que trabalha no Banco de Leite do HRT, tem um currículo aqui exemplar, que é enfermeira graduada pela UNB, pós-graduada em neonatologia pela Universidade de São Camilo, imersão em aleitamento materno e banco de leite humano há 19 anos e é coordenadora do Centro de Referência em Banco de Leite Humano no DF. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Acredito que vai contribuir muito, com todos nós. Eu sou Valda, da Comissão Saúde da Mulher do Conselho Regional de Enfermagem, e nós vamos fazer essa discussão, uma discussão sobre o aleitamento materno. E temos ainda uma convidada especial, que é a Gabriela Tomás, que é uma enfermeira obstetra. Tá? A Gabi, ela é uma enfermeira empreendedora. Ela tem uma empresa que chama Lua de Leite. Uhum. Ela é consultora em amamentação. Você pode também falar um pouquinho, de você e como é empreender nessa área. Eu trabalho, como você falou, em consultoria de amamentação, a gente faz furo de orelha também humanizado, tudo voltado para essa assistência materna infantil. E hoje, assim, entrando nessa área, a gente vê o tanto que as mulheres têm dificuldade na amamentação, coisa que é muito comum a gente achar. Então, a gente tenta trabalhar sempre em cima disso, sempre com a maior dificuldade que elas têm. A gente, por exemplo, dá curso antes, para poder auxiliar elas antes, durante e após o parto, para poder auxiliar também com os cuidados com o bebê. Então, é sempre voltada a essa parte materno-infantil. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. Gracinha, vamos lá. Graça, o mês de agosto, que é o mês, o Agosto Dourado, eu achei bem interessante aqui, onde o Ministério da Saúde coloca, que o mês de agosto é conhecido como o Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. E a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Então, fala assim um pouquinho para a gente disso, porque você trabalha em banco de leite, tem uma vasta experiência aí de 19 anos na área. Então, vamos lá. Vamos lá. Olá. É um prazer estar aqui para conversar sobre o que eu faço, sobre a minha vida, porque a minha vida é esse trabalho. Agradeço o convite e é uma honra falar sobre esse alimento padrão ouro, O Agosto Dourado, ele já é uma extensão. Nós temos há alguns anos, há mais de 20 anos, a Semana Mundial de Aleitamento Materno. É uma iniciativa da Unicef e da Organização Mundial de Saúde e da UABA, uma organização não governamental, internacional. E eles instituíram a Semana Mundial de Aleitamento Materno há mais de 20 anos. E aqui no Brasil, assim, o presidente da Rede Global de Banco de Leite, ele disse que o brasileiro é megalomaníaco, No Brasil, a gente instituiu o Agosto Dourado. E aqui no DF tem portaria, da Secretaria de Saúde, do governo, que o agosto é dourado. Então, os órgãos públicos são iluminados com a cor dourada, justamente por isso, pelo padrão ouro, que é padrão de alimentação ouro, que é o leite humano. Então, esse mês é utilizado para a promoção da amamentação, que há muitos anos vem sendo sucateada por outras propagandas, por outros tipos de marketing. Então, a gente precisa ir contra esse marketing abusivo de alimentação, de alimentação que não é o padrão ouro. Então, a gente precisa promover a amamentação. Verdade. Esse mês, que é o mês onde a gente faz
há esse incentivo, né, dessas ações intersetoriais, onde ocorre a realização de palestras, eventos, divulgação nas mídias, nas redes sociais, as reuniões com a comunidade. E como você colocou, né, faz até uma decoração, né, bonita, sim, dourada, para poder trazer essa imagem de qualidade, porque é de grande qualidade o aleitamento materno em si. E falando nisso, Gabi, como é assim, de que forma que essas mamães te procuram, em que momento? Qual a maior dificuldade delas que você encontra no seu dia a dia, nessa procura, por você ser uma consultora? Então, as pessoas costumam, né, romantizar a amamentação, sempre falando das partes boas, mas ninguém gosta de comentar das partes ruins. Então, assim, tem algumas mães que têm muita dificuldade na hora de fazer pega, na hora de, às vezes, mudar de posição, elas são mais resistentes. Então, eu, quando sempre vou orientar uma gestante, elas geralmente buscam a gente antes de o bebê nascer, né? E achando que tem um preparo específico, alguma coisa do tipo, então a gente orienta elas antes. E a gente sabe que durante surge mais dúvidas ainda. Então eu geralmente oriento elas a vir com as dúvidas, a gente vai orientando da melhor forma, porque mesmo que seja uma mãe que já teve um bebê, a amamentação não é a mesma, né? Então cada bebê é um bebê, cada vínculo que ela cria ali com o bebê é diferente. Então a dificuldade que a gente vê é que elas só procuram na hora que o negócio tá tenso, né? O negócio tá difícil. Quando elas já estão com uma fissura, quando já tá com muita dor, às vezes o bebê tem língua presa, não identificou antes, enfim. Então, são vários agravantes que elas veem, mas que trazem só na hora que tá bem complicado para elas, onde elas já estão ali acumuladas de estresse, o bebê já tá nervoso. Então, assim, a gente tem esse costume de pedir para elas virem, né? A gente sempre orienta quando elas procuram a gente, a procurar antes sim, pra gente passar algumas orientações, é bom saberem algumas informações, mas procurar quando realmente está achando que tem algum problema. Se não tiver, melhor ainda, né? Mas se tiver, a gente já consegue orientar ali. Então, a maior dificuldade que hoje a gente tem é a gente chegar... Eu chego numa casa, a mãe fala, mas ele não tá mamando direito. Às vezes o nariz do bebê tá muito encostado, ele não tá conseguindo respirar. Às vezes é só um ajuste de pega, um ajuste de posição, uma coisa que dá para ser resolvida de uma forma simples. Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia, eu acho que seria mais pega e essa questão de posição. E é o fato delas buscarem a gente só quando tá num nível muito complicado, né? Mas eu acredito que seja isso. Na Rede SES é um pouco mais diferenciado, né? Porque a gente busca trabalhar isso lá desde o pré-natal, fazer esses ensinamentos e tal. O enfermeiro atua bastante. Sim. Não é assim, Graça? Você que tem essa base mesmo, então assim, fala um pouquinho desse papel do enfermeiro nesse incentivo desde o início lá da... A amamentação, como a Gabi já falou, Gabi, né, Gabi? Você me chama de Gracinha? Como a Gabi já falou, não é fácil, não é fácil. Nem todo neném nasce sabendo mamar, né? E nem toda mulher está preparada para amamentar. Então, o ideal é que quem vai assistir essa mãe no pré-natal já dê essa orientação, como, né, a Gabi já faz, pega a mãe ainda na gestação, faz orientação de pega, sim, o neném não está ali, como que vai orientar a pega? Mas para aquela mãe já ir acostumando, para saber como que deve ser mesmo. Então, desde o pré-natal, essa mãe já precisa ser orientada, como que ela vai segurar o bebê, como que esse neném tem que abrir a boca para pegar, como que vai ser a pega adequada, né, da mama, como que ela vai se comportar diante das dificuldades, o que ela vai fazer, né? E acalmar, e falar até que dificuldades que ela pode encontrar. Porque quando essa mãe não é orientada, né, ela acha que vai dar tudo certo, que vai estar tudo bem, e na hora se frustra. Então a gente precisa falar para as mães sim que ela pode encontrar dificuldade, mas que ela também vai encontrar profissionais habilitados para ajudá-la nesse momento, né? E os bancos de leite têm atuado na capacitação dos profissionais que fazem o pré-natal, através de cursos de aconselhamento em amamentação. Então, a gente treina as equipes da atenção básica, né, de pré-natais de alto risco dos hospitais. Nós temos uma rede de banco de leite
em toda a Secretaria de Saúde, também nas unidades privadas, né? na rede suplementar, nos hospitais privados, nós temos bancos de leite. Em toda maternidade da SES tem um banco de leite ou um posto de coleta, e essas unidades atuam fortalecendo os profissionais que atendem gestantes. E quando essa mãe já vai para o hospital para ter esse bebê, lá nesse hospital ela vai receber essas orientações, relembrar o que ela aprendeu no pré-natal, né? O ideal seria isso, que ela relembrasse o que ela aprendeu no pré-natal e ali ela possa colocar em prática o que ela aprendeu. E se as dificuldades vierem, ela vai ter também como resolver essas dificuldades, não só com profissionais que têm, né, em todo o DF capacitados para isso, mas também nas unidades de banco de leite, de posto de coleta, porque lá a gente dá assistência para as dificuldades de amamentação. A gente espera que não tenha, né? A gente espera que essa mãe tenha sido orientada no pré-natal, que ela tenha sido orientada dentro da maternidade e que ela consiga levar a amamentação de forma tranquila, em paz, né? Mas se não tiver, ela tem onde procurar ajuda. Ela será orientada. Tem equipe preparada para incentivar, para fortalecer e para reforçar sobre os benefícios, né? E aí vocês podem até falar um pouquinho aí sobre os benefícios, né? E o que preconiza o Ministério da Saúde, né? Que é amamentar até, né? Eu já vi casos aí até 7 anos de não, então assim, não é o que é preconizado pelo Ministério. Eu já vi mães, eu já conheci mães, meu filho mamou até 7 anos de idade. Então assim, por quê, mamãe? Porque eu quero que ele seja inteligente. Me falaram que ele fica inteligente e eu quero que ele seja inteligente. E eu falei, olha, que bom, né? Legal. O aleitamento, ele traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então a gente já considera aí que, por exemplo, uma prevenção do câncer de colo de útero é considerado quando a gente faz aleitamento para a mulher. Então, assim, tem diversos benefícios, principalmente o ganho de peso do bebê. Ali a gente sabe, porque tem muita mãe que procura também falando que o leite é fraco. A gente sabe que o leite não é fraco, a gente sabe que cada mãe vai produzir o que o bebê está precisando. Tanto que a gente tem estudos, né, que já falam que quando o bebê, por exemplo, é prematuro, a gente tem mais imunoglobulinas ali no leite, exatamente para fornecer o que ele precisa. Quando o bebê está doente, a gente consegue ver a mudança de aspecto de leite. Então, assim, ele vai proporcionar tudo que o bebê precisa. E a gente sabe que também é baseado ali, o leite tem água. Então, assim, tem gente que fala, porque o bebê sente sede. Não sente, o leite tem água, tem a composição certa que o bebê precisa. Por isso que a gente orienta os 6 meses de amamentação exclusiva, né? Porque é o suficiente para o bebê. Então, traz tantos benefícios para o bebê, em relação à cognição, né? Evolução cognitiva, motora, enfim, são inúmeros benefícios para o bebê. Bem complexo, né? Gente, eu achei tão interessante, eu vi um estudo que fala até que previne o autismo, incrível, né? Achei assim... Previne síndrome de diarreia, previne algumas doenças da infância. Então, e da vida adulta também. Da vida adulta, né? Hipertensão... Obesidade. Ele vai prevenindo muita coisa. Tem benefícios para os dois. Além de tudo, né? Porque também tem os benefícios para mães. Mas assim, ele cria vínculo, que é uma coisa que é muito importante ali, principalmente quando o bebê nasce. Essa criação de vínculo. Então, eu acho que a amamentação é uma coisa que precisava ser falada muitas vezes, né? Trazendo todos esses benefícios. Porque a gente não encontra malefícios na amamentação. A gente só tem os benefícios. Então, não tem por que a gente não aconselhar, não orientar. Acho que não cabe. Diz que é o melhor e mais importante alimento do mundo, né? É o mais completo. Mais completo, né? Olha, bom demais falar com quem entende. E você falou aí sobre o autismo. Existem substâncias, o leite humano ele é formado de mais de 250 substâncias. E essas substâncias é que atuam no desenvolvimento do cérebro, e por isso que essa mãe aí que diz que quer que ele seja inteligente, existem estudos, né, que foram feitos até por um brasileiro lá na Inglaterra, né? Na Inglaterra, um brasileiro foi fazer pesquisa na Inglaterra sobre o leite humano, e lá ele estudou 30 anos pessoas, desde o aleitamento até a vida adulta, e pessoas que foram amamentadas tinham um QI mais elevado do que as que não foram amamentadas.
Nossa, gente, olha, eu falei até brincando, sabe? Mas assim, que mãe inteligente, né? É verdade. Muito bom, Agora, né? você falou sobre o tempo que o Ministério preconiza, né? Na verdade, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, orienta que o aleitamento materno seja exclusivo até o 6º mês, porque durante esse período dos 6 meses, o leite tem tudo que o bebê precisa. Todos os nutrientes, a quantidade de água, tudo que ele precisa tem no leite. E a partir de então, a gente vai introduzir alimentação complementar saudável, mas pode, né, deve continuar amamentando pelo menos até 2 anos. Pelo menos. Aí a mãe e o bebê que decidem, né? A mãe e o bebê que decidem. Essa mãe decidiu que era até os 7, então foi até os 7. Ela não se sentia constrangida, ela não se sentia desconfortável, né? E com certeza ela conversou com a criança, né? Talvez até tentou desmamar antes e não viu que era a hora ainda. Então, o desmame deve ser um desmame saudável, no momento que os dois decidirem, para que não cause traumas, igual se fazia antigamente, né? Que a criança era afastada da mãe, levada até para outra cidade, né? Para casa da família, para poder retirar o peito. Então, o ideal é que esse desmame seja saudável, para que não cause trauma na criança e para que esse neném receba tudo que ele precisa mesmo, né? Uma coisa que a Gabi falou em relação ao leite produzir tudo que o neném precisa, a gente sabe hoje em dia, existem estudos que mostram que a saliva do bebê no peito da mãe é como se fosse uma impressão do que a mama precisa produzir. Então, se a saliva está mais ácida, se a saliva está mais básica, o que tem ali vai mostrar para o peito, o que aquele neném está precisando, ele vai produzir. Agora, só assim, eu também trabalho em maternidade, e uma das coisas que eu acho, assim, extremamente fantástico é a fome que o bebê tem. O tanto que a fisiologia ela é perfeita, porque principalmente mamães assim de primeira vez, elas têm um pouco mais de dificuldade em amamentar. A gente percebe essa dificuldade dentro da maternidade. Então, a criança ela tem uma fome, aí a mãezinha geralmente fala, mas o neném tá chorando, traz pra gente essa dificuldade, né? Eu tô dando, o leite tá fraco, o leite não tá servindo, aí a gente percebe, porque o neném ele tá ali com fome, ele tá sugando, mas assim, ela não entende, aí a gente vai lá explicar pra ela que, mãezinha, isso é fisiológico, ele tem que sentir essa fome, que é pra ele poder estimular a descida do leite, porque quanto mais ele suga, mas aí o leite começa a providenciar a descida do leite. Então, assim, os hormônios começam a ser estimulados, né? A gente então, tem assim, esse pico, né, de produção de leite, tanto que a mãe geralmente reclama. Tipo, nossa, do nada meu peito ficou muito cheio, ficou empedrado, aí a gente tem que orientar, dar uma amolecida, né, pro bebê mamar, porque realmente o organismo dela entende que ela tem que fazer uma produção a mais ali pro bebê. É muito bom, né? Nossa, a natureza, dinâmica que funciona. A natureza é linda, gente, é tudo perfeito. Eu falo sempre, falei, gente, ninguém sabe fazer o que Deus faz, né? Porque o nascimento de uma criança, a beleza, né, ali, não tem coisa mais nobre, né? É lindo, é perfeito. É fantástico. Maravilha estar com vocês aqui, gente. Então, continuando o nosso papo, como que a família pode contribuir ou não contribuir nesse processo? Eu acho que a rede de apoio é fundamental. Vai ter a hora que a mãe vai precisar de apoio, e não só ali, até uma palavra de apoio já é o que ela está precisando na hora, isso vai depender de cada um, né? Mas é fundamental a companhia da pessoa, ela está amamentando, às vezes com certeza ela vai sentir sede, ela vai precisar de um copo de água. Acho que todas as formas de apoio são bem-vindas. O problema é quando isso começa a ser de uma forma sem ser embasado, né? Por exemplo, tem muita avó, né? Comum das avós fazer isso. De oferecer, o menino tá chorando, vamos tacar uma chupeta, vamos fazer um chá para o menino tomar. Então, assim, é muito importante o apoio da família, eu acredito que seja muito importante, a gente orienta isso, que elas precisam ter uma rede de apoio familiar ali, mas é importante a gente também saber até onde a família vai em questão de orientação.
A gente está aqui como profissional para poder orientar, mas tem coisa que não cabe mais, que era feito antigamente, né? Mas que tem a gente da família que orienta isso ainda, né? Que no caso é o chá, vai dar banho desse jeito no menino, que ele vai melhorar, ele vai ficar mais calmo. A gente sabe que tem outras formas de acalmar um bebê, que às vezes realmente não é fome. E aí fala, bota no peito, o leite tá fraco. Não é isso que ele tá sentindo dor, tá sentindo cólica. Aí manda fazer chá, passa não sei o que no menino para diminuir a cólica. Então, a gente sabe que tem outras formas de acalmar esse bebê para poder conseguir identificar o que ele está sentindo. Então, voltando, a família realmente tem grande importância, tem que ter uma rede de apoio, independente se é a família, né? A gente tem até grupos de mulheres que estão amamentando, para uma apoiar a outra. Mas a gente tem que saber o que orientar para elas, para não ter essa dificuldade de choque de informações e não deixar a amamentação estressante, né? Para não deixar o bebê mais estressado e a mãe também de achar que não está funcionando. Uma coisa importante nessa parte é trazer a família para o pré-natal. Desde o pré-natal, já trazer, né? Orientar que a mãe traga na consulta, normalmente quem vai, a maioria das vezes é o pai, né? Mas que ela traga também uma ou duas vezes durante o pré-natal a avó ou a pessoa que vai ajudar naquele primeiro momento, para que ela conheça também. Isso faz parte do Agosto Dourado, informar, né? Esse também é um objetivo do Agosto Dourado, informar as famílias qual é o papel delas, como elas devem se portar. E informar o correto, né? Informar o que é preconizado, informar o que é o protocolo, para que essa família possa apoiar de forma positiva, né? E não ter informações antigas, informações pessoais, né? Então, assim, essa informação vai ser muito importante para a família poder ajudar. Eu estava vendo um post no Instagram de um grupo que colocou lá como eu posso ajudar na amamentação. E aí colocou lá várias pessoas entrando na casa, uma foi lavar a louça, outra foi arrumar o travesseiro da mãe na hora que ela estava se posicionando para amamentar. Eu vi uma foto em algum lugar hoje da família dando água na boca da mãe enquanto ela está segurando o bebê para mamar. Nossa, né? que legal. Então, são essas coisas que a gente precisa mostrar para a família que ela pode fazer sim. Às vezes ela pode só lavar a louça, às vezes ela pode só organizar a casa, não deixar, né, a mãe ver uma casa bagunçada, que isso também atrapalha. Mas essa família precisa ser trazida para perto mesmo. Eu costumo, inclusive, a gente dá um curso antes do bebê nascer, onde a gente ensina essas coisas de dar banho, dar o primeiro banho, como cuidar do cordão umbilical, essas coisas assim. E eu geralmente fecho um pacote, né, do que a família tem mais dificuldade, e eu abro para a família esse pacote. Então, assim, mas é só eu e meu esposo? Não, você pode levar sua tia, sua avó, seu cachorro, pode levar quem você quiser para o curso, não muda o valor, exatamente para poder fazer essa inserção de rede de apoio dela. Gente, é muito importante a orientação. Nós tivemos um caso, assim, que eu presenciei, onde a mãezinha não queria amamentar. E aí o paizinho nos procurou chorando, sabe? Assim, a angústia dele, da mãe, que às vezes a mãe tem essa resistência. Como é que vocês conseguem trabalhar isso dentro da rede, Gracinha? A maioria das vezes, essa mulher realmente ela não quer. Não é que ela não quer. Ela tem ansiedade, ela tem Medos, né? Ela tem experiências anteriores. Ela pode ter visto a irmã dela com o mamilo fissurado, né? Visto a irmã sofrer dor. Pode ter visto uma parente, né? Uma vizinha. E por isso tem medos. E na maioria das vezes, quando a gente orienta, quando a gente muda a posição, como a Gabi falou, às vezes só muda a posição e o neném pega bem e ela fala, é assim, então elas continuam. Mas eu não posso deixar de falar da mulher que não quer mesmo, porque existe, né? Existe a mulher que não quer e a gente precisa respeitar. Né? Gente, assim, quase toda a equipe chorou junto com ele, porque é difícil você ver um pai chorando, né? E ele chorava porque ele, enfermeira Ju, por favor, me ajuda, eu preciso, meu bebê precisa mamar. E ela não quer.
O que que eu faço? Né? E aí, assim, é um processo delicado, é muito delicado, né? Eu acho que a gente tem que saber avaliar e prestar também o apoio que ela precisa, porque quando ela não amamenta, ela também precisa do apoio. Sim. A gente tem que entender o porquê dela não querer amamentar, orientar que é ideal pro bebê e tudo. Eu geralmente parto desse princípio, assim, eu oriento a importância para ela e pro bebê, e se mesmo assim ela não quiser amamentar, tá tudo bem. A gente vai orientar da forma que ela precisa ser orientada para poder fornecer o alimento para esse bebê. Mas entendendo o lado dela, né? Porque realmente é o que ela falou. A gente tem que entender que existem sim mães que não querem amamentar. E por mais que a gente priorize o aleitamento, a gente considera tudo bem, né? Isso aí, até porque senão a gente cria um trauma do próprio aleitamento ali, e o que é para ser uma experiência boa para ela, mas tem algumas, às vezes, dificuldade, é para ser uma experiência boa, quando ela pega ali a prática, ela é uma criação de vínculo, e é uma coisa prazerosa para ela, pra gente não criar isso como uma coisa ruim, dela criar trauma e nunca mais, né? Às vezes nem querer ter filho só por causa da amamentação. Então eu acho que é importante mesmo a gente saber acolher essa mulher e prestar a orientação que ela precisa mesmo quando ela não quiser amamentar. Nossa, Gracinha, uma coisa que eu acho importante no banco de leite é justamente esse acolhimento com essa mãe, essa puérpera bem resistente. Porque, assim, existe um protocolo, né, dentro da rede, né, que só recebe alta depois que a criança já, o pediatra avalia, que tá mamando direitinho, que tá tudo certo com a mãe e com a criança. Eu acho isso maravilhoso, porque assim, eu vejo as mães, né, às vezes a mãe recebe alta, o bebê não. Por quê? Porque ainda não tá mamando. Então, a pega ainda não está correta, as coisas ainda não se ajustaram e elas ficam desesperadas querendo ir embora, né? Quer ir para casa, quer ir para casa. Então, e você até percebe que no fundo ela quer ir, por quê? Porque lá é mais fácil, vai dar o leite lá e tal, já está preparado tudo pro neném. Então, esse período que eles ficam dentro da rede, do hospital, esse acolhimento, esse trabalho de vocês lá no banco de leite é essencial. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, explorasse mais um pouquinho disso pra gente, porque vocês estão de parabéns. Eu vejo lá a equipe topíssima mesmo. Existe uma mudança de comportamento da banco de leite nessa área aí. Realmente, antigamente era assim, você só sai se ele estiver mamando. E isso é antes do aconselhamento e depois do aconselhamento. Porque era como se fosse mesmo uma ditadura. E a mãe se sentia pressionada. Ela se sentia pressionada se ela não estivesse conseguindo naquele momento, né? Então, hoje em dia, a gente, sim, esse neném, essa mulher vai ser orientada, ela vai ser apoiada, vai receber todas as orientações que ela precisa, todo o apoio que ela precisa. Mas chega um momento em que a gente fala, não, agora você vai ser acompanhada de forma ambulatorial. Porque quanto mais a gente pressionar aquela mãe internada, longe da casa dela, longe da cama dela, do banheiro dela, né? Ela pode ser mais difícil para ela. E é o que a Gabi falou, pode até criar um trauma, uma imagem ruim da amamentação. Né? Aquele pessoal do banco de leite que fica querendo que eu amamente, eu não estou dando conta e o neném não quer pegar, e o neném às vezes é um bebê pequeno, né? Dorminhoco, e até ele acordar para a vida leva alguns dias, e essa mãe às vezes ela não está disposta a ficar ali tanto tempo. Né? Então, o fato de termos acompanhamento ambulatorial das dificuldades de amamentação nos ajuda nisso. Porque a gente não existe mais aquela coisa xiita de a mãe tem que só vai sair. Não, às vezes esse neném, a mãe já se sente mais segura, aquele neném ele não está perdendo tanto peso, né? A perda de peso foi aceitável. Então a gente libera a mãe com retorno agendado no banco de leite ou no posto de coleta daquela região, né, mais próximo da casa dela, e a gente passa a acompanhar ela ambulatorialmente. Então, assim, a gente quer garantir a amamentação daquele bebê, mas a gente quer garantir de forma pacífica, em paz para aquela mulher, com tranquilidade para ela. Né? Não é ela ali. Existem sim os casos que a gente não pode liberar de jeito nenhum, que o neném está perdendo peso, perdeu, né, o que não é esperado, mais de 10% do peso de nascimento. Então aí existem esses casos. Aí nisso a gente vai
com aconselhamento, com um jeitinho, mostrando para ela a importância dela estar ali mais próximo, de ter um profissional ajudando, em casa vai ser mais difícil, né? Então, existem esses casos. E a gente tenta usar o aconselhamento, que é um treinamento que a gente tem feito com todos os profissionais que atuam nessa área, para que a gente consiga oferecer para essa mulher o que ela precisa, a orientação que ela precisa, ensinada da forma que ela entenda, né, e que traga a solução para as dificuldades dela, que leve ela a tomar as decisões necessárias para resolver o problema, e não a gente resolva para ela. Nossa, mas assim, mas a grande maioria, o banco de leite consegue, dentro desse acolhimento, resolver os problemas. Com as orientações. Com as orientações, né? A mãe consegue. Porque a gente costuma dizer também que os protagonistas é a mãe e o bebê, né? O protagonista da história é a mãe e o bebê. Então, a gente dá as orientações, dá a faca e o queijo para ela resolver a situação dela. Nossa, muito bom. Estamos na dose certa mesmo, né? E assim, e a sociedade, como que ela pode contribuir? Como que vocês trabalham essa questão da sociedade para contribuir e fortalecer esse incentivo ao aleitamento materno? Eu estou fazendo uma cola aqui, porque o tema desse ano da Agosto Dourado é muito importante, né? Fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Educando e apoiando. Isso. Então, a gente precisa da sociedade para isso também. E a gente precisa vincular as diversas... os grupos das comunidades para isso, né? E uma forma de vincular através do trabalho dessa mulher, né, da comunidade religiosa dessa mulher. Então, a gente também busca que esses grupos que ela participa também estejam engajados nisso, também aprendam sobre o aleitamento materno, sobre a importância desse aleitamento, que eles não passem informações que são antigas, como ela falou, ou que são os tabus culturais, né? Isso, que os mitos sejam na verdade, sejam desmistificados, né? Esses mitos. E uma outra coisa importante é a empresa que essa mulher trabalha, né? Que ela possa apoiar, que ela possa ser apoiada na empresa, porque essa mulher ela vai voltar para o trabalho. Algumas com 4 meses, Nossa, em Brasília a disso, maioria, né? Com 6 meses, né? Então, existem as empresas que têm salas de apoio à amamentação, e isso é muito importante, até uma sugestão para o Corém, viu? Se tiver aqui uma área, a gente pode abrir uma sala de apoio à amamentação para as mulheres que voltam a trabalhar depois da licença. Então, as empresas apoiam as mulheres dessa forma, né? A gestante tem os direitos dela, que é a consulta, né? Depois tem o direito à licença maternidade e depois que ela volta, ela pode ter uma área reservada para ajudá-la a manter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Porque essa mulher, quando ela volta com 4 meses, ela muitas vezes não tem tempo de tirar o leite, né? Não tem onde tirar, não tem como guardar e acaba introduzindo outros alimentos sem necessidade. Quando a empresa que ela trabalha tem uma sala de apoio à amamentação, onde ela pode, nesse lugar, fazer a extração do leite dela, armazenar, ter um lugar reservado para congelar esse leite. Na hora que ela vai embora, ela leva esse leite e no outro dia a pessoa que cuida do neném vai dar o leite da própria mãe. Então, essas salas de apoio à amamentação podem ajudar a mulher a manter o aleitamento exclusivo até o 6º mês, dessa forma, né? E existe também a lei que fala que a mulher pode chegar mais tarde 1 hora ou sair mais cedo 1 hora para ela amamentar o seu filho, para ter mais tempo com o seu filho. Além do acolhimento dos colegas, que a gente precisa também mostrar a importância, né? Aquela mulher, se ela trabalha e o filho dela está tranquilo, se ela chegou mais tarde, mas ela deixou o filho dela, não ficou chorando, né? Ficou com a pessoa ideal, ela vai trabalhar mais tranquila. Então, os colegas têm que entender isso, que ela está chegando mais tarde, é porque para ela trabalhar mais tranquila. Então, o trabalho é uma forma, a empresa que ela trabalha é uma forma de apoiar essa mulher também
a manter uma alimentação saudável para o seu filho. Nossa, muito bom, hein? Coisa boa, né? Porque eu estava esquecendo de fazer essa abordagem em relação a essa questão do retorno, né, ao trabalho, né, e do apoio da empresa, né, com essa mulher e com essa criança. E lembrando que essa empresa que tem a sala de apoio e até tem empresas que são cidadãs, que elas dão a licença maternidade por 6 meses, mesmo sendo CLT. Então, tem algumas empresas, e essas empresas elas têm esse título de empresa cidadã e elas ainda recebem incentivo do governo, né? Incentivo do governo. Nossa, legal, eu não sabia disso, não. Tem. Você pode repetir? É empresa cidadã. Cidadã. Empresa cidadã. É aquela que concede 6 meses de licença maternidade, implementa a sala de apoio à amamentação. A sala de apoio à amamentação é uma estratégia do Ministério da Saúde, né? MTA, que chama Mulher Trabalhadora que Amamenta. Então, essa estratégia ela é do Ministério, a empresa que quer prepara o lugar, então o lugar tem que ter um freezer, né, para a mãe congelar o leite, uma pia para ela lavar a mão, e um local limpo, tudo organizado para ela preparar, tirar esse leite e deixar esse leite reservado. Então tem que ter essa salinha, então a empresa que separa essa sala, organiza essa sala, faz a licença, né? Concede a licença de 6 meses, ela recebe o título de empresa cidadã, ainda recebe a placa do Ministério da Saúde da sala de apoio à amamentação. Eles vão lá, inauguram, colocam uma placa do Ministério para essa empresa. Aqui agora, a gente tem no DF mais de 20 salas. Os tribunais têm várias salas, empresas privadas também algumas, o Palácio do Planalto tem uma, o Palácio do Buriti tem uma sala também. Nossa. Alguns hospitais no DF têm sala de apoio à mulher trabalhadora. Nossa, muito bom saber. Excelente. Precisa, essas 20 ainda é pouco para a quantidade de mulheres e idade fértil, né? A Unip, a Universidade Unip tem, que é cuidada até pela enfermagem, né? Pela equipe, né? Então, gente, e assim, a gente vê, né? Então, até puxando o gancho aqui para a Gabi, que é uma empreendedora, né? Te parabenizo por isso, né? De estar na área, porque é você e uma equipe, né? Você tem uma equipe com amigas, né? Que trabalham prestando esse serviço como consultora, né? Para incentivando e apoiando esse aleitamento materno. E eu queria só te perguntar, eu acredito que todos os casos dessas mamães que te procuraram foram solucionados, sim? Sim, A maioria dos casos, aí não pegou nenhum caso assim, não, esse eu não consegui resolver. Eu já peguei caso da mulher que a gente conseguiu resolver a amamentação, tava com muita fissura, não sei, né? Elas procuram muito a gente com fissura. É muito grande a procura, a maioria das procuras é por conta de fissura. Por conta de fissura. E eu trabalho com a laser terapia para isso, né? Mas eu vivo informando elas, porque às vezes elas vêm buscar só o laser. Então eu oriento, não adianta. Para eu fazer o laser em você e ele funcionar, eu preciso ajustar pego, eu preciso ajustar a posição, eu preciso avaliar, eu preciso de uma consultoria com você para eu entender o que está acontecendo, o que está errado para a gente ajustar. O laser vai resolver? Se tiver tudo certinho, vai resolver, porque o laser ajuda muito nisso. Mas se ela não estiver fazendo a pega correta, o laser vai ser a mesma coisa que nada. Ele vai cicatrizar um pouquinho ali, ele vai mamar, vai machucar de novo. Vai cicatrizar. O laser é o quê? Só pra gente entender. Eu não sei. Ele tem. O laser que eu trabalho, ele tem o infravermelho e o vermelho. É um tratamento de feridas, isso. né? E aí. Foi adaptado para. Isso, aí um enfoque que eu trabalho assim, a amamentação. E aí ele usa. A gente calcula ele em joules, né? E aí ele fornece esses dois, o infravermelho e o vermelho. O vermelho, ele atua ali para cicatrizar, tem como a gente fazer até em corrente sanguínea, né? Para poder acelerar esse processo de cicatrização. E o infravermelho, ele tira a dor. Então, às vezes, se eu resolvo o problema ali de pega, de posição, e eu faço laser, a mãe consegue amamentar na primeira sessão de laser, coisa que ela não estava conseguindo amamentar há dias. Então, se eu faço um laser ali, estando tudo correto, conforme tem que ser, a questão de pega, posição, ela consegue amamentar, já sai amamentando. Então, tem muita dificuldade com isso, elas têm muita dificuldade com fissura.
é o principal motivo, assim, que elas Da procura. da procura. Mas eu sempre oriento elas. Pra gente resolver assim, tem que passar por uma consultoria pra gente avaliar o que o bebê tá precisando. Porque às vezes tem mãe que é um pouco resistente, inclusive em questão de posição. Elas estão muito acostumadas com a posição tradicional. Quando a gente fala para fazer uma invertida, que é o bebê com as perninhas aqui para baixo, né, do braço, ou quando fala para fazer a de cavalinho, que é mais sentado, elas têm uma resistência muito grande, porque acham que não vai dar certo, que é mais confortável. E quando a gente mostra isso para elas, mostra ali a questão de criação de vínculo com a família também, né? Quando elas começam a confiar no que a gente está falando, ver que dá certo, elas começam a amamentar numa boa, assim, mas aí voltando para a pergunta, né, já tive uma mãe que ela tava com fissura no seio, a gente tratou a fissura dela, e aí ela tava conseguindo amamentar, mas ela simplesmente decidiu que não queria. Aí é onde entra aquela questão de que a gente tem que respeitar, né? Ela tava amamentando, não tava mais sentindo dor, não tava mais fissurada, mas ela decidiu que não era para ela, que ela não queria isso. Aí entrou com fórmula pro bebê, mas foi um caso, o resto a gente consegue solucionar. E eu te falo que a maioria das dificuldades é pega que elas estão fazendo errado. É a pega, Aí a gente orienta e resolve o problema. Às vezes eu não preciso nem mais de uma vez na casa da paciente. Uma vez a gente resolve o problema. E elas ficam todas felizes, né? Porque aí aumenta a produção, o bebê já não fica tão irritado, aí melhora tudo. Aí elas ficam muito felizes. Dorme melhor, dorme tudo melhor. fica bom, né? Tudo O fica bebê às vezes dorme a noite toda, dependendo da idade que já tá, né? Aí você arruma ali a pega, aí ela amamenta direitinho, pronto, o bebê dorme a noite toda, ela, meu Deus, consegui dormir. Isso acontece bastante. E olha só, isso tudo poderia ser prevenido se elas fizessem o acompanhamento desde o pré-natal, igual a Gabi já falou. Né? Ela faz um pacote, um kit, onde ela inclui a família, as pessoas que vão, a rede de apoio, né? E ela vai orientar. Então, no pré-natal, se ela já recebesse, eu não estou dizendo que todas as mães que ela orientou não tiveram nada durante a amamentação. Não, pode ter. Mas com certeza vai ser mais leve, ela não vai desesperar tanto. A fissura propriamente dita dificilmente vai acontecer de verdade. Ela talvez sinta uma dorzinha no início, microfissuras no início, né, por um posicionamento inadequado. Mas a orientação é tudo. O conhecimento, a informação é tudo, né? Porque se ela fizer esse acompanhamento desde o início, as que procuram já com fissura provavelmente não são, né? Então ela pode acompanhar, ela vai fazer orientação no pré-natal, ela vai acompanhar nos primeiros dias pós-parto e as coisas vão se encaminhar bem. Então a orientação, o apoio, né? Tá perto e mostrar para a mulher uma coisa importantíssima: a protagonista dessa história é a mulher. Né? É sempre a mulher. Sempre a mulher. Sempre a mulher. Inclusive, assim, a decisão de amamentar é dela. Esse paizinho aí que chorou, né? Ele precisa ser acolhido, sim. Ele precisa, né, ser orientado, sim. A gente precisa tentar ajudar essa que família, a vontade né? dele seja... Você vê a angústia da família, né? Mas quem decide é a mulher. E é uma coisa muito importante que eu tenho, a doutora Miriam, coordenadora do Banco de Leite do DF, que ela fala: é um direito da mulher amamentar, não é um dever. É um direito dela amamentar. É um direito dela ter o tempo dela amamentar, a licença maternidade, né? Mas não é um dever. Então é uma decisão dela, ela que vai decidir mesmo. E a gente tem que estar para apoiar, para orientar, para tirar as dúvidas, né? Isso já entra até no tema, né? De você educar. Você não vai educar só a forma de fazer. Você vai educar em relação aos direitos que ela tem. Repete de novo para nós o tema, que você tinha até me passado, é fortalecer a amamentação, educando e apoiando, né? Exatamente. Tema não tem outra forma, né, de fortalecer. Se a pessoa não conhece, se ela não entende do assunto, ela não tem como implementar, não tem como atuar nisso. E o que fazer para prevenir as fissuras? Lá com você também, os casos maiores dos problemas que ocorrem é com fissuras também? Também tem uma grande porcentagem de fissuras. Eu acho que, assim, não existe uma orientação prévia, porque antigamente eles orientavam, né, a passar bucha, ixi, meu Deus do céu, tinha gente que passava bucha para engrossar um pouco, para não machucar na hora de amamentar. O que a gente faz, o que eu faço hoje, é orientar sobre pega, sobre posição. A gente orienta a amamentação no geral. E eu sempre falo para elas: olha, vocês estão orientados aqui, por enquanto tá ótimo.
Mas quando o bebê nascer, vai surgir dúvida. Então, assim, aí foi o que ela tinha falado, né? Que é importante a gente dizer para essa mulher que pode vir a surgir um problema. Então, eu oriento em relação a isso, de que pode surgir algum problema, mas que ela não vai estar sozinha se isso acontecer. Que ela pode buscar a gente também, que ela pode buscar a família, se estiver bem educada, né? Bem orientada, com bastante informação. Mas não tem um preparo específico. A gente orienta sobre como fazer antes, mas não tem nada que ela precise fazer lá de imediato para poder, quando chegar na hora de amamentar. E o principal, ela realmente trabalha nesse psicológico, de que pode surgir alguma coisa e para não se desesperar no momento que isso acontecer, né? Se acontecer. Então, acho que é mais a questão de informação, o preparo. E que não é só com ela, acontece com muita gente, porque elas acham, né, elas se culpam, a mulher se culpa, eu não sei, eu estou fazendo tudo errado. Não, a mãe não faz nada errado. A mãe faz o melhor sempre, só que às vezes ela não foi orientada corretamente, não recebeu a né? informação que ela precisava. Né? Então, ela precisa ser orientada e também saber que não é a única que passa por essas dificuldades. Sim. Nossa, gente, bacana, viu? Nossa, eu estou impactada, até porque a gente sabe eu já vivi de fato na pele. O meu irmão, ele nasceu prematuro, ele nasceu de 5 meses e 2 semanas. E ele ficou na incubadora, e aí foi todo aquele processo e tal, até ele melhorar. E aí chegou Natal, e ele precisava ir para casa. Porque minha mãe já teve ele já com bastante idade, aí por isso ela acabou entrando em processo, teve que fazer a cirurgia, e ele nasceu de 5... Não foi nem fazer cirurgia, ele nasceu de 5 meses e 2 semanas. A bolsa rompeu, não teve como, teve que dar andamento ao parto. Então, ele... Chegou Natal, e aí ele estava bem, ele reagiu bem, aí falou, não, vai para casa passar o Natal com a mamãe. E aí foi para casa. E ele tomava o leitinho, né? O banco de leite oferecia, né? Que lá no hospital tinha tudo direitinho. E para casa foi com orientação que tinha que dar o leitinho pro neném, né? Eu pegar nos bancos de leite, continuar pegando, ou pegar com alguém e fazer o processo de fala bonitinho isso. Pasteurização. Fazer esse processo aí, que você vai lá e ensinar pra gente direitinho, que tinha que pegar, colocar. Ah, não, a pasteurização não faz em casa. A pasteurização é o leite que é doado. Então, o leite doado é pasteurizado no banco de leite. Em casa você faz o degelo. Pois é isso aí, leite que coloca no banho-maria. Coloca no banho-maria, é esse processo aí. Isso. Então não é esse que faz em casa. É esse em casa. Não, tô dizendo, pasteurização é uma coisa que minha mãe fazia é o degelo. É só o degelo. Tá, e aí ela foi assim, que poderia dar o leitinho pro neném, mas tinha que fazer esse processo. E principalmente se o leite viesse, que não fosse do banco de leite. Ele teria que ferver lá no banho-maria. Como que é isso aí? Você pode explicar? Essa aí é uma coisa nova para mim. Leite, antigamente, nós já tivemos uma época de vacas gordas, como devia dizer, de doadoras mais potentes, de maior número de doadoras, em que a gente conseguia oferecer leite para alguns prematurinhos que iam para casa. Nos casos de prematuro, que era o caso dele. Exatamente. É porque é uma coisa que eu não entendo mesmo. Hoje em dia a gente não consegue, tá? Então, só assim, vou falar alguma coisa que aconteceu no passado, né? Só para você entender o que foi que aconteceu. Mas hoje a gente não consegue enviar leite quando o bebê vai embora para casa. Ele recebe o leite na UTI, quando ele ainda está na UTI. E o que a gente faz hoje é fazer o máximo para que quando esse neném for para casa, ele esteja em aleitamento materno exclusivo. Né? Ele precisou, naquele primeiro momento, por exemplo, sua mãe teve o seu irmão com... Já com a idade avançada. Não, com pouco tempo de gestação. Então, às vezes, dependendo da situação, ela não... E com o nascimento prematuro, a ansiedade por aquele neném nascer pequenininho, precisar ficar afastar dela, ficar na incubadora, isso faz com que a mulher não produza leite naquele momento. Então, naquele momento em que ela teve o parto e não consegue produzir o leite para aquele neném, é que entram as nossas doadoras, que doam leite. Esse leite é pasteurizado, ele é feito, passa por um processo, né? Então, ele é avaliado a acidez desse leite, é avaliada a cor,
tudo desse leite é avaliado. Se ele está próprio para uso, ele vai ser pasteurizado. Então, a pasteurização em si, o leite vai passar 30 minutos a uma temperatura de 62 graus e meio, e depois ela é imediatamente resfriado novamente, porque nesse período de 30 minutos, com essa temperatura, ele perde em torno de 15% de valor nutricional. Então, para que ele perca menos, ele sai desses 62,5 e ele vai ser resfriado imediatamente. Em torno de 15 minutos, ele tem que estar entre 5 e 7 graus, para não perder tantos nutrientes. Então, ele é pasteurizado, esse leite que vem da casa da doadora, ele é pasteurizado, feito um controle de qualidade desse leite, e se ele está bom para o uso, ele vai ser distribuído para UTI, né? Então, sim, muito bem. Hoje é só assim que esse leite chega para o neném. No passado, a gente fazia tudo isso e a gente tinha uma quantidade de leite maior. Né? A gente tinha, já tivemos. Em alguns momentos, quando o bebê prematuro ia para casa e a mãe ainda não conseguia oferecer tudo que ele precisa, a gente oferecia. Então, foi isso que porque faz muito tempo. Quando ele vai para casa, esse leite vai congelado e a mãe só descongela em banho-maria esse leite e oferece para o neném. Então, assim, a pasteurização não pode ser feita em casa, não. Perfeito. Tá bom? Muito bem. E aí, nesse processo, o que aconteceu? A vizinha ofereceu para dar o peito. Gente, é incrível. Isso que tem deve ter uns 27 anos. Isso aconteceu há 27 anos atrás. E olha só, eu lembro até hoje o momento e a hora que ela pegou o bebezinho. Como ele era muito pequenininho, ele não conseguia sugar. Então ela colocou no peito e só encostou no peito, assim, no bico do peito. Ele não conseguiu pegar, ele ficou lá de boquinha aberta, não conseguiu pegar. Mas foi o suficiente para pegar coqueluche. Esse menino quase morre. Pensa. Ela estava com coqueluche, ele não sabia. O filho dela que estava amamentando estava. E aí ele pegou, e como ele era minúsculo, era prematuro, não tinha vacina ainda, não tinha vacinado. E aí ele pegou coqueluche, aí foi voltou para o hospital. Aí foi tempo ao internado no hospital. Então, assim, só para a gente reforçar essa questão do cuidado e não... A amamentação cruzada, no Brasil não existe, é proibido, né? E eu quero que esse podcast chegue aí em todas as regiões, em todos os lugares, porque as mulheres ainda acham, né? É minha amiga, é minha vizinha, é minha irmã, né? E aí eu costumo dizer para elas, eu hoje aqui, não está escrito na testa, e eu posso estar com hepatite, eu posso, né, ter com outras doenças. Então, ninguém tem nada escrito na testa, nenhuma doença tá na cara, né? Então, a amamentação cruzada não deve acontecer mesmo. E esse foi um exemplo, né? Eu vou contar a sua história, viu? Vou contar por aí. E nem sugou o bichinho, só botou a boca. Não. E aí, imagina se fosse criança. A minha mãe disse que ficou com vergonha de dizer para ela, não, porque ela foi orientada, foi muito bem orientada, sabe? E aí foi difícil para manter essa criança viva, porque já estava, porque era um prematurozinho, mas ele estava saudávelzinho. Mas, problema, meu Deus, aí foi bronquite, foi o resto da vida desse menino com problema respiratório, que aí pronto, foi... Mas, enfim, é importante a gente frisar e salientar a questão da amamentação que você falou cruzada. É importante todo mundo ter essa consciência, né? Ter essa informação. A importância do tema, né? Sim. Trazendo. Educar. Né? Educar e educar. Isso. Que o leite é muito importante, que ele é inteligente, como é que ele traz a inteligência, que ele previne doenças. E o que mais? Pra gente fechar aí. As doenças da idade adulta, é muito importante isso, porque hoje em dia os índices de diabetes, hipertensão, obesidade são muito altos. E a gente tem muitos estudos que mostram que o aleitamento materno previne isso na vida adulta. Na vida adulta também, não só na infância, mas também toda a vida adulta, né? Sim. E aquela questão que a gente fala que a criança, quando ela... que a maioria de nós acaba falando, que serve como vacina, o nome que eu queria falar era isso aí.
que serve como vacina, aquele ali, o primeiro colostrozinho que a criança recebe, que ele fala, não, tá saindo só tem uma aguinha aqui. Geralmente, às vezes, elas falam, né? E aquele que é o primeiro As alimentozinho. imunoglobulinas que estão presentes ali em grande quantidade. E em relação a uma coisa que a Gabi falou, do prematuro, que a mãe do prematuro ela tem mais anticorpos no leite, ela não só tem mais anticorpos, como também ela produz o colostro por mais tempo. O colostro, ele é o leite produzido do primeiro ao sétimo dia de vida do bebê, né? Então, 7 dias é colostro, do 7º ao 15º é o leite intermediário e o maduro a partir de 15 dias. A mãe do prematuro, ela produz colostro até 28 dias, ou seja, porque o organismo sabe que o neném saiu antes da hora e que ele vai precisar dessa imunidade. Perfeito, então, né? É vacina. E por que vacina? Porque a mãe, ela já teve várias doenças e ela produziu esses anticorpos contra várias doenças e esses anticorpos vão pelo leite. Inclusive tem a questão do Covid, né? Que já tem estudos que comprovam que o bebê, tem alguns bebês que já estão nascendo com como é que fala? Imunidade para Covid. Nossa, perfeito, gente. Tiveram estudos também que mostraram que a mulher, depois que tomou a vacina, 20 minutos depois ele tinha anticorpos dentro do leite. Já tinha anticorpos dentro do leite. Porque o leite igual o pessoal fala mesmo que é sangue, eu nem gosto de dizer isso, mas diante dessa informação, é como se fosse o sangue branco mesmo. Porque se ele foi para a corrente sanguínea dela, já passou para o leite. Para o leite. E aí, uma coisa também, voltando à questão da amamentação cruzada, né, que a gente gostaria de frisar é que a maioria das mulheres faz isso, dá o neném para outra mulher amamentar porque ela está com dificuldade. E se ela está com dificuldade, a gente quer dizer que a gente está aqui à disposição, né? Existem consultoras de amamentação, se ela consegue, né, contratar alguém. E existem os bancos de leite, a rede de banco de leite do DF, que tem em todas as maternidades da Secretaria de Saúde e algumas maternidades tem um banco de leite, mas em todas as unidades onde tem UTI neonatal nós temos um posto de coleta ou um banco de leite. Então a gente esses locais prestam assistência, dão assistência para a mulher que está com dificuldade. Então ela não precisa dar o neném para outra mulher amamentar. Ela pode buscar ajuda nessas unidades de banco de leite, posto de coleta ou contratar uma consultora de amamentação. Fala o seu Instagram aí, Gabi. Lua de Leite _. Lua de Leite _. Isso. Lá a gente vai passando as dicas também por vídeo, para o pessoal já ir aproveitando. Vocês podem acompanhar aí. E a Secretaria de Saúde tem uma Amamenta Brasília. Né? Secretaria de Saúde, Amamenta Brasília. Amamenta Brasília, um site, tem vários vídeos no YouTube e no site tem várias informações muito importantes para o momento da amamentação. E é onde a mulher também se cadastra para ser doadora de leite, né? Então, eu quero até fazer a nossa campanha, né? De divulgação, tá certo. De divulgação de doação de leite humano. Nós temos muitos bebezinhos internados e os bancos de leite fazem a coleta em toda a região do Distrito Federal. E a mulher que está amamentando o seu filho, está sem dificuldade, consegue fazer a coleta, tem excesso de leite, ela pode fazer essa coleta, ela pode entrar na Amamenta Brasília ou ligar no 160 opção 4 e se cadastrar como doadora. Ela vai receber todas as orientações, o nome dela vai ser encaminhado para o banco de leite mais próximo da casa dela e ela vai receber as informações do banco de leite, como fazer a coleta, vai receber o kit com frasco, e um folder explicando como fazer isso, né? E ela pode ajudar muitos bebês que estão nas UTIs do DF. Gente, perfeito. Na dose certa. Vamos aí, o que a gente fala para o nosso público? O nome da campanha, o tema aí? Gracinha, fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Não é isso, Gabi? Com certeza. Gente, de coração quero agradecer, tá? Por vocês estarem aqui ajudando a fortalecer e incentivando esse apoio às mulheres
que estão lá na ponta, que tanto precisam desse acolhimento, desse cuidado, desse incentivo, né? Essa forma de carinho que vocês têm de trabalhar, esse manejo que só o banco de leite tem e que multiplicando a gente pode conseguir ter bons resultados, né, com as mamães, e as crianças vão crescer mais inteligentes, não é? Não é isso mesmo? Isso. Né? É bem interessante, né? São umas historinhas assim que as mães, a gente também aprende muito com elas, né? Que elas passam pra gente que fica, né? Quero que meu filho seja inteligente, por isso eu quero amamentar. Então, e essa troca entre elas também é muito bom. Então, Gabi, parabéns, empreendedora, consultora, né? Pode repetir aí de novo o seu Instagram. Você também pode falar o seu Instagram aí pro pessoal aí, para quem está te ouvindo. A nossa querida Graça, que é 19 anos de experiência, estudou na UNB, extremamente qualificada. Então, a gente só agradece por essa imensa contribuição à nossa sociedade, aos nossos alunos, aos nossos ouvintes. E o Conselho Regional de Enfermagem está aqui, de portas abertas, para todos vocês. Eu queria agradecer o convite, principalmente, né? Mas porque se torna prazeroso para a gente falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? Então, a gente está sempre disponível aí. Eu acredito que o meu intuito sempre vai ser ajudar realmente e passar essa informação que acho que toda mulher precisa saber. E é isso, muito obrigada. E o Instagram é Lua de Leite _. Eu agradeço também o convite, parabéns ao Corém pela iniciativa. Iniciamos o agostorado com chave de ouro. Com chave de ouro, né? Abrindo o ano com chave de ouro. E eu quero trazer uma parte da campanha. Na coleta de leite, existe a cadeia de frio. A mãe tira o leite do peito, congela, ele é transportado em caixa térmica com gelo, controlando toda a temperatura, e ele deve ser mantido numa cadeia de frio para que não seja contaminado, né? E nesse ano, fortalecer a amamentação através da educação e do apoio, foi lançada a campanha Cadeia de Calor, porque essa cadeia de calor entre nós, informando, vinculando o Corém à Secretaria de Saúde, o Corém aos profissionais, né, trazendo essa vinculação e cadeia de calor, informando isso. E aí vocês fizeram isso, né? Vocês estão participando agora dessa cadeia de calor, da informação, da vinculação, gente, que bom. E da promoção da nossa comissão materno. Trabalhando aí, nossa, que maravilha. E estamos juntas, nós vamos trabalhar as ações, vamos fazer oficinas lá contigo, lá no seu hospital, e aí vamos... E tem Instagram da Amamenta Brasília também, tá bom? Tem Amamenta Brasília no Instagram, no YouTube e um site como Amamenta Brasília. Amamenta Brasília. Então, perfeito, gente, estamos juntos na dose certa, Corém DF. Obrigado a todos vocês e a todos os nossos ouvintes. Terminamos!